Se você acha que dinheiro compra ciúncio porque nunca viu uma criança pedindo socorro com o olhar. Eu lembro como se fosse ontem. A manso do Empresrio. Arthur Menezes, L, em Alphaville, parecia sem rio de revista, jardim perfeito Micremore, brilhando lustre de cristal. Mas por dentro, o ar era gelado. A gente andava em ponta de pé com medo de respirar errado desde que Helena Valverde, a noiva dele, se mudou para El com a Medona Elicia. Helena desfilava pelos semodos como se J.T. fosse dona de tudo. Sempre arrumada, sorriso treinado, mas o olho dela nunca sorria. E Atres. Dona Alicia observava tudo em silêncio, aquela mulher que mede pessoas como quem avalia mercadoria. No meio disso tudo tinha a Clara, a filha de 6 anos do Arthur. Menininha mida cabelo, sempre preso de qualquer jeito, andando pela casa com o ombro encolhido cabe baixa, como se tivesse aprendido que ocupar espal era errado. Quando Helena aparecia no corredor, Clara sumia. Se enfiava atrás de porta, atrás de cortina, onde desce. E o pior, o pai não via. Arthur vivia atolado de reúne o viagem contrato. Repetia para todo mundo que a Helena era uma segunda-me perfeita para a filha. Enquanto ele se enganava com isso, eu via o contrário, olhar frio, palavra atravessada, impaciência. A cada dia, Clara ficava mais apagada. E eu sentia que aquela casa escondia alguma coisa muito errada, algo que ainda ia explodir bem no meio do sonho milhão-rio deles. Eu comecei a perceber que a Manso não estava se diferente, ela estava respirando medo. A mudana comeou quando Helena apareceu com aquela conversa ensaiada sobre colocar a Clara em um colgil interno excelente. Lembro do Arthur sentado na mesa do café, exausto, passando amor no rosto, enquanto Helena falava com aquela voz doce demais para ser sincera. Amor pro bem dela. A Clara precisa aprender a se socializar. Você sabe ela tu fechadinha. Arthur, cego de cansal e carncias, assentiu. Eu vi os olhos da menina naquele dia. Ela não chorou. Não teve escândalo. S segurou o ursinho cor-de-mel com tanta fora que seus dedos ficaram brancos. E assim, sem foto, sem nome de escola, sem mala arrumada por algum que amasse, Clara desapareceu da casa. Nos dias seguintes, Helena dizia que ela estava feliz, que ligava todo dia, que estava fazendo amigas. Uma estria perfeita contada com um sorriso perfeito. Mas ninguém ouvia a voz da menina. Ninguém via uma mensagem, uma foto, nada. O ciúncio sobre Clara era tão forado que doa. E ao mesmo tempo, a Manso virou um labirinto de segredos. Portas começaram a ser trancadas. Quemodos ficaram proibidos por causa da reforma. Conversas eram cortadas quando eu chegava perto. O jardineiro, que nunca tinha medo de nada, comentou baixinho. Dona Julia tem coisa errada, A mida noiva anda rondando a casa de madrugada carregando caixa. Isso no normal, no. Meu estômago apertava cada vez mais. A situal explodiu de vez numa noite em que encontrei Dona Alicia mexendo no escritório do Arthur. Um espal trancado, onde ele tinha a chave. Quando ela me viu, fechou a pasta turripido que quase prendeu os dedos. Eu estava escolhendo umas fotos antigas pro casamento, disse com aquele sorriso duro que não alcanava os olhos. Mentira. Eu sabia que era mentira. Depois disso comecei a reparar em tudo. As ligais sussurradas, os papéis rasgados no lixo. Helena andando pela casa com o celular grudado na moplida desesperada, vigiando o porto como se esperasse algum aparecer ali a qualquer minuto. E Arthur, coitado, toda noite ele ia ao quarto vazio da filha. Sentava na cama, segurava o travesseiro das estrelinhas bordadas e ficava ali em véu como se esperasse a menina entrar correndo a qualquer momento. Helena sempre aparecia a terres, colocando amor no ombro dele. Você precisa confiar em mim, amor. A Clara estima, mas a voz dela não convence a nem o vento. Eu via o olhar dele vacilar. Eu via o coral de pai chamando pela filha. Que Helena sabia como calar qualquer dívida. Ela envolvia Arthur com palavras doces, carinho ensaiado manipular. E enquanto isso, a ausência da Clara virava rotina, uma rotina doentia,
silenciosa, forada. A cada dia, eu sentia que a menina não estava-se longe. Ela estava em perigo. E se ninguém fizesse nada, talvez nunca mais voltasse. Os dias foram passando e Amanso parecia cada vez menos uma casa e mais um corpo doente, cada canto pulsando um segredo que ninguém queria encarar. Eu J. dormia direito. Acordava no meio da noite, com a sensação de que Clara estava me chamando como se sua voz fininha ecoasse pelos corredores vazios. E foi numa dessas noites que tudo começou a tomar forma. Eu estava terminando a limpeza da lavanderia quando encontrei um papel amassado através da miquina quase preto de umidade. Era um recibo. Sem nome de escola, sem logotipo, sem nada oficial. Essa é a palavra internato e um endereço borrado numa região perigosa da cidade. Meu coral disparou. No dia seguinte fui perguntar para Helena. Nem terminei a frase e ela arrancou o papel da minha mão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Lixo velho de Lia. Pare de fuar onde no deve, gritou com os olhos tu arregalados, que áteos funcionários recuaram. Foi a primeira vez que vi medo de verdade nela. A partir dali, tudo ficou ainda mais estranho. Câmeras novas surgiram do nada. Helena começou a atender o interfone, pessoalmente. Dona Alicia trancava portas, escondia chaves, fazia ligais sussurradas no escritrio. E os funcionários, bom todos, tinham alguma estria atravessada para contar. A cozinheira jurava ter ouvido discusses violentas de madrugada. O jardineiro via a Mide Helena rondando o quintal com caixas misteriosas. O segurana disse que Helena proibiu o acesso ao poro por motivo de segurança. Era como se Amanso estivesse sendo reorganizada para esconder algo para celebrar um casamento. Mas a virada veio quando o motorista aposentado da família me chamou discretamente nos fundos do jardim. Ele tremia. Parecia carregar um peso que não cabia no peito. Dona Ralia, eu vi coisa feia. Coisa que não sai da cabeça da gente, disse olhando para os lados. Antes da Clara sumir, eu vi a Helena e a mim entrando num perdil abandonado ali perto da ave. Sabi. Lugar ruim, cheio de dência. Elas estavam apavoradas como quem te pagando para esconder algo. Naquele momento, juro, minhas pernas quase falharam. Era como se todas as pias que eu vinha juntando finalmente se encaixassem e o desenho que surgia era Orwell. Clara não estava estudando. Clara não estava feliz. Clara não estava sendo cuidada. Aquela criança estava desaparecida. E se eu não fizesse alguma coisa, se eu não abrisse a boca, talvez ela nunca mais voltasse. Naquela noite, indo embora do turno, eu parei na calada em frente Manso e senti uma certeza crescer dentro de mim, quente e dolorida. Tudo aquilo tinha um prazo. E o prazo era o dia do casamento. A partir dali, eu sabia o que viesse. Depois mudaria nossas vidas para sempre. Na semana do casamento, Amanso parecia um animal acuado. Cada porta rangia diferente, cada passo ecoava como aviso. Eu tinha a sensação de que algo enorme estava se preparando para acontecer e que ninguém ali estava realmente pronto. Helena e Dona Loia andavam pela casa como duas sentinelas desesperadas. Revisavam flores, cadeiras, cimeras, portes, tudo com uma preciso doentia. Era como se aquele casamento não fosse uma celebral e sim uma corrida contra o tempo. Um prazo final antes que alguma verdade viesse tona. E enquanto elas tentavam controlar o mundo inteiro, Arthur começava a desmoronar em silêncio. Toda noite ele voltava ao quarto vazio da Clara. Sentava-se na cama, segurava o ursinho cor-de-mel e ficava ali em véu, encarando a porta, como se esperasse a filha entrar correndo e pular no colo dele. Eu via de longe. Aquele homem estava implorando por uma verdade que tinha medo de enxergar. Helena sempre aparecia com aquela calma ensaiada, colocava a mão no ombro dele e dizia: Amor, vós precisa confiar em mim. A Clara está feliz. Mas não havia brilho nos olhos dela.
Não havia saudade. Não havia amor. Era uma pressa, uma ânsia, como se cada meno ao nome da menina fosse um risco que ela não podia correr. E o Arthur, cansado demais para lutar, acreditava, ou fingia acreditar. Enquanto isso, a casa ficava cada vez mais estranha. Pessoas que mal se falavam começaram a trocar olhares inquietos. Um dos padrinhos comentou que Helena insistia em revisar a lista de convidados 10 vezes por dia. A Medela mandava reforar a segurana do porto como se esperasse algum aparecer ali de surpresa, algum que elas temiam muito. Na véspera do casamento, tudo atingiu um ponto insuportável. A Manso estava linda, iluminada, cheia de arranjos brancos. Parecia cena de filme. Mas por dentro, era como pisar num churro rachado, onde qualquer passo errado faria tudo despencar. Eu vi Arthur parado na porta do quarto da filha, respirando fundo como se tentasse agarrar alguma lembrana, antes que ela desaparecesse. Vi Helena descendo as escadas com os olhos arregalados como quem tentava segurar um castelo inteiro feito de mentira. E vi Dona Alcia fechando portas, trancando janelas, pedindo relatrios para seguranas, como se estivesse preparando uma guerra num casamento. Aquela noite me tirou o sono. Acordei antes do sol nascer com o coral acelerado. Eu sabia no fundo da alma que o dia seguinte não terminaria com aplausos. A verdade estava vindo. E ela batia a porta da Manso como um trovo prestes a arrebentar o cu. O dia do casamento amanheceu com um silêncio estranho, como se Atos Piaçaros tivessem decidido observar de longe o que estava prestes a acontecer. A Manso inteira parecia segurando a respiro, e eu também. Logo cedo, os funcionários corriam de um lado para o outro carregando flores, cadeiras, caixas. Mas ninguém sorria. Atuar parecia pesado. A cada passo que eu dava, sentia aquele aperto no peito que avisa quando a vida est prestes a virar de cabeça para baixo. Helena estava irreconhecível. Caminhava pelo jardim montado para a cerimônia, com o olhar arregalado celular, tremendo na mão, verificando o porto a cada 5 minutos. Não era ansiedade de noiva, era medo. Medo de algo ou de algum que Jota estava dentro da Manso. E Dona Alicia não ficava atrás. Ela observava tudo como uma general dando ordens curtas secas, pedindo para revisarem as tumeras, fecharem portas laterais, verificarem janelas. Era como se elas esperassem que uma verdade explodeira bem ali no meio das flores brancas. Arthur desceu por último. Vestido de noivo, mas com os olhos cansados, a gravata torta e a alma em frangalhos. Parecia perdido dentro da péripria vida. E quando ele passou pela porta do quarto da Clara, parou por alguns segundos, observando o espal vazio. Eu vi o peito dele subir e descer, lutando contra um sentimento que Jota não cabia mais dentro dele. Helena o chamou do alto da escada, tentando puxá-lo de volta para o teatro. Ele obedeceu, mas veio com um olhar que não me deixava de vida. Alguma coisa dentro dele estava acordando. Os convidados começaram a chegar com seus vestidos elegantes, perfumes caros e sorrisos treinados. Mal sabiam que estavam entrando num campo minado. Cada elogio ao casamento parecia falso. Cada brinde soava deslocado. Era como se todos sentissem mesmo sem entender que aquilo não ia acabar bem. E foi quando percebi a porta lateral da Manso, aquela que ficava trancada, havia semanas estava destrancada. Semi-aberta. Como se algum tivesse passado por ali recentemente. Meu coral acelerou tanto que quase pude ouvir. A cerimônia começou. A emicica suave encheu o jardim. Helena caminhou em direção ao altar, com passos repidos demais, como se quisesse chegar logo ao sim, antes que o mundo desmoronasse. E então aconteceu. Um estalo seco ecoou da porta lateral. Um som pequeno, mas que fez todo mundo levantar os olhos. A emicica falhou por um segundo. O vento pareceu parar. Helena congelou. A Medela deu 2 passos para frente tentando bloquear a porta com o corpo. E eu senti que a verdade estava finalmente abrindo caminho. A fissura tinha chegado. E nada mais poderia impedir o que estava prestes a acontecer. A porta lateral se abriu devagar, num movimento lento que parecia carregado por todas as dores que aquela Manso tentou esconder. O corredor escuro começou a se iluminar com a luz do fim de tarde,
e um silêncio absoluto tomou conta do jardim. Ninguém respirava. Ninguém entendia. Mas meu corpo sabia. Helena levou a boca. Ficou branca como o vu que usava. Dona Lucia soltou um sussurro desesperado. No agora, por favor, no agora. O coral de Arthur pareceu parar. Ele inclinou o corpo para a frente como se algum instinto mais forte que qualquer mentira tivesse puxado sua alma de volta à realidade. E ento da escuridão surgiu uma silhueta pequena. Frágil, tremula. A cada passo, o jardim parecia encolher. Os convidados, antes empolgados, agora olhavam com olhos arregalados, como se a vida estivesse encenando algo proibido demais para ser verdade. Quando a menina finalmente saiu para a claridade, meu mundo desabou. O vestido vermelho estava sujo, rasgado, amarrotado. Os braços magros pareciam galhos de árvore. As pernas tremiam tanto que dava medo dela cair. E o rosto, meu Deus, o rosto, olheiras profundas, pele marcada, boca rachada, era Clara. A pequena Clara. A menina que todos acreditavam estar sorrindo num cougio interno. Helena soltou um grito agudo quase animal. Não era de susto, era de pnico. De culpa. De quem viu o plano ruir diante de mais de 100 testemunhas. Arthur deixou escapar um soluço alto. Um som que não vinha da garganta vinha da alma. Ele deu um passo depois outro, como se as pernas não obedecessem, como se o amor estivesse empurrando o corpo dele para frente. Clara ergueu o rosto devagar. Os olhos dela encontraram os do pai. E ento veio a palavra mais frágil, mais honesta, mais devastadora que eu já ouvi papai. O jardim inteiro desmoronou. Arthur correu. Não pensou, não hesitou. Correu como quem tenta alcanar a pérpria vida. Helena tentou segurá-lo, agarrando seu brau com desespero, mas ele a empurrou sem olhar para trás. A noiva caiu no chão gritando algo que ninguém entendia mais. Clara desabou nos braços do pai, que caiu de joelhos com ela soluando como um homem que finalmente acordou de um pesadelo. A menina se agarrou ao pescoço dele como se temesse desaparecer de novo. Eu chorei. Chorei por ela, por ele e pela verdade que finalmente tinha encontrado Sada. Os convidados começaram a murmurar alguns, filmando outros tapando a boca com as mãos horrorizados, porque ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver aquela criança surgir como um fantasma vivo no meio do casamento do ano. E enquanto Arthur tentava proteger Clara com o corpo inteiro, eu senti que o momento que eu temia tinha chegado. A Revelau estava se comeando. E nada naquele jardim seria o mesmo depois dela. A cena parecia impossível de digerir mesmo diante dos nossos olhos. Clara ainda tremia nos braços do pai frágil como um passarinho machucado, e o jardim inteiro assistia em choque como se o ar tivesse ficado pesado demais para atravessar o peito. Eu me ajoelhei ao lado deles, sentindo minhas mãos formigarem. A menina virou o rosto devagar e me reconheceu. Não sei explicar, mas naquele olhar havia um pedido de ajuda silencioso que ela guardou por meses. Helena começou a gritar que aquilo era mentira que algum estava armando contra ela. Mas sua voz saiu quebrada, desesperada, sem fora. Era o grito de quem viu todas as emiscaras caem ao mesmo tempo. Alguns padrinhos tentaram segurá-la quando ela tentou avanar na direl de Clara, mas o pinico transformou o rosto dela num retrato de puro descontrole. Dona Lucia, por sua vez, tentava puxar a filha para longe falando baixo e ripido, como quem repete uma lítima frase de sobrevivência. Ainda dê para reverter, ainda dê para explicar, mas não dava. Não tinha explicar no mundo que apagasse o estado daquela criana. Arthur ergueu o rosto com lágrimas correndo sem vergonha alguma. Ele olhou para Helena com uma mistura de dor, incredulidade
e uma raiva silenciosa que eu senti o Chu gelar. O que vós se fez com a minha filha? Ele perguntou a voz tremula, mas firme. Helena abriu a boca várias vezes, mas nenhuma palavra sa. Se soluos. Esse negal. Esse desespero. Foi ento que Clara, ainda segurando minha amor, com fora surpreendente, para algum tu fraca, murmurou com a voz quase apagada. Ela me deixou O murmurio virou onda. Os convidados separaram o ar com exclamais sufocadas. Vrias madrinhas levaram as moças ao rosto. Um tio do noivo deixou a taa cair no chão. Helena desabou no gramado, chorando de um jeito descontrolado, repetindo como se pudesse desfazer a realidade. Mas a verdade Jota estava ali viva, respirando frigil e machucada nos braus do perprio pai. Eu senti Arthur estremecer. Ele abraou Clara com fora como se qualquer espal entre eles pudesse permitir que ela desaparecesse de novo. Ele chorava alto, sem vergonha, sem elegância, sem nada. Era-se um pai, encontrando a filha. Atenso era tu grande, que parecia que o jardim inteiro ia explodir. E talvez fosse exatamente isso que precisava acontecer. Porque ali naquele silêncio pesado, naquele sofrimento exposto, eu entendi. Ainda havia muito mais a ser revelado. E eu era a Nica que tinha coragem e provas para contar. O jardim inteiro estava paralisado, como se ninguém tivesse coragem de puxar o ar de volta para os pulmes. Clara ainda tremia, agarrada ao pescoço do pai, e Arthur parecia lutando contra a perpria consciência, aquela que ele abafou por meses, mas que agora gritava com toda a fora. Eu sabia que não podia ficar calada. A verdade, Jótato, tinha aparecido, mas ainda estava faltando o que costurava todas as peias daquela dor. Ento respirei fundo e me levantei devagar, sentindo minhas pernas tremerem como se cada passo fosse um risco. Os convidados começaram a se afastar para abrir espal, e pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar naquela manso, eu senti que meus passos tinham peso. Tinha propósito. Arthur me olhou com olhos vermelhos, segurando Clara como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e era. Ele parecia implorar sem falar nada. Me diz o que Vox fizeram com a minha filha. Helena tentou levantar, mas 2 padrinhos seguraram seus braus. Ela se debatia chorando, repetindo que estavam inventando tudo que ela amava, aquela família que era vítima. Mas ninguém acreditava mais. A Miscara tinha virado pá. Dona Alicia, tremendo, tentava puxá-la para si, como se ainda pudesse controlar o caos. Foi quando Clara apertou minha mão de novo. Mesmo fraca, mesmo machucada, ela me olhou com aquela coragem triste de quem Jota viu coisa demais para a idade que tinha. E aquele olhar me deu fora. Tem mais coisa que Vox precisam saber? Eu disse com a voz embargada. A Clara não estava em colgio nenhum. Nunca esteve. O silêncio virou faca. Cortou o ar. Eu encontrei recibos escondidos. Papel sem nome de escola, sem endereço oficial. Minha voz tremia, mas eu continuei. Vi a da Helena mexendo em documentos do escritrio do Sr. Arthur. Documentos que deveriam estar trancados. Algumas pessoas colocaram a mão no peito. Outras começaram a gravar. O motorista aposentado viu as duas entrando num perdieio clandestino semanas antes da Clara sumir. Falei sentindo minhas mãos suarem. Um lugar com ístrico de dências. Um lugar onde crianas eram largadas como peso morto. Dona Alicia fechou os olhos como se as palavras fossem bofetadas. Não fala mais nada, ela sussurrou quase sem ar. Mas eu precisava falar. A Clara não era um problema. Continuei olhando diretamente para Helena, que havia parado de lutar, apenas tremia. O problema era o plano de Vox. O impacto foi imediato. Um burburinho indignado atravessou o jardim como onda. Algumas pessoas começaram a apontar, outras choravam. Uma madrinha se afastou enojada. Arthur apertou Clara com fora como se estivesse tentando protegê-la das palavras. E enquanto o caos se formava ao redor, enquanto a verdade ecoava de um rosto para outro, eu percebi,
Aquele nó era o fim da Revelau, era-se o comeu. E o que vinha depois ia destruir tudo que as Valverde tentaram construir custas de uma criana indefesa. O impacto das minhas palavras ainda ecoava quando Helena tentou se jogar para a frente descontrolada, gritando que tudo era inveno minha, que eu estava destruindo a vida dela por inveja. Mas ninguém acreditava mais. Os convidados, antes fascinados pela noiva perfeita, agora olhavam para ela como quem enxerga um abismo pela primeira vez. Dona Lucia segurou o brau da filha com fora, tentando mantê-la em pé. Mas as duas estavam caindo juntas no chó, mas dentro da pria verdade que esconderam por tanto tempo. Foi nesse momento que Arthur finalmente se levantou, ainda com Clara no colo. Ele caminhou até Helena com passos lentos, mas firmes. Cada passo parecia um ano de culpa sendo arrancado do peito dele. Helena tentou tocar seu rosto, murmurando: "Eu fiz isso por N.S." Arthur recuou como se tivesse levado um soco. Por N.S., ele repetiu, a voz rasgando: "Vok deixou a minha filha sozinha." Abandonada, Helena não respondeu. Não tinha mais como. Clara, fraca, encostou o rosto no peito do pai e disse, quase num sopro: "Papai, não deixa eu voltar para aí." A frase caiu como um trovo. Houve gente que caiu sentada na cadeira. Uma madrinha chorou alto. O silêncio virou luto. E ento veio a sirene no alta, no invasiva, mas presente. Um dos padrinhos J tinha chamado a Pólcia no meio do caos. 2 viaturas entraram discretamente pelo porto. Os policiais vieram com a postura de quem J ouviu coisa demais para duvidar de uma criana machucada. Helena olhou para eles e abriu a boca num grito seco sem som. Tentou correr, mas 2 padrinhos a seguraram. Ela se debatia, repetindo voques no intendem. Eu precisava, enquanto Dona Alicia tentava inventar justificativas que morriam antes de sair da garganta. Os policiais se aproximaram, e quando viram Clara foi como se todo o resto J estivesse decidido. O olhar da menina dizia tudo. Helena foi imobilizada, chorando como algum que finalmente encontrou o perio castigo. Dona Alicia tentou resistir, dizendo que tudo era um mal-entendido que estava protegendo a família, mas os documentos que eu entreguei ao policial falavam mais alto que qualquer desculpa. Enquanto isso, Arthur recuava com Clara nos braus, como se quisesse afastá-la de toda aquela dor. Ele tremia, chorava sem som. Beijava a cabeça da filha, como se estivesse pedindo desculpas por cada dia perdido. Eu fiquei perto, sentindo meu coral apertado e ao mesmo tempo aliviado. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente tinha vencido. Quando as viaturas partiram, levando Helena e Dona Alicia, o jardim começou a esvaziar. Arthur se ajoelhou sob a sombra de uma árvore florida, abraando Clara com todo o amor que ele tinha. E a menina, mesmo fraca, envolveu o pescoço dele e sussurrou: "Eu queria-vos, papai." O choro dele virou um pedido de perdão que nem precisava ser dito. E eu fiquei ali ao lado, sabendo que aquele reencontro aconteceu porque algum decidiu enxergar o que ninguém mais quis ver. Depois que as viaturas desapareceram pelo porto, um silêncio estranho tomou conta do jardim. Não era mais o silêncio tenso do medo, era o silêncio depois da tempestade, aquele que deixa tudo espalhado pelo chão, pedindo para ser recolhido com cuidado. Os convidados começaram a se dispersar, alguns ainda chorando, outros abraando familiares como se precisassem sentir algo bom depois de tanta dor. O casamento que horas antes era a festa do ano, agora era Rio, arruinado, cheio de ptalas pisoteadas, copos tombados e verdades finalmente expostas. No centro de tudo, Arthur permaneceu ajoelhado com Clara no colo. A menina encostava o rosto no peito dele, respirando fundo como quem finalmente podia relaxar depois de meses vivendo num pesadelo. Cada movimento dela era frágil, mas cheio de um alvio temido quase infantil. Era como ver uma flor murcha tentando se abrir de novo. Eu fiquei ali, em pé, sem saber se me aproximava ou dava espau.
At que Arthur levantou o olhar cheio de lágrimas e gratido e me chamou com um gesto quase imperceptível. Gelia, ele murmurou com a voz falhando. Se não fosse Vok, eu nunca teria visto nada. Nunca teria ouvido, nunca teria achado minha filha. Clara virou o rostinho na minha direl, ainda encostada no pai. Ela abriu um pequeno sorriso fraco, mas real. Tia Julia, você me achou, ela disse baixinho. Essas palavras entraram na minha alma como um abrau. Eu me ajoelhei e toquei de leve a mão dela, com medo de machucar. Vok nunca esteve sozinha, meu amor. Eu se escutei o que seu coral estava gritando, respondi sentindo meus olhos arderem. Arthur respirou fundo como quem precisava coragem para dizer a próxima frase. Eu prometo. Ele pausou, apertando Clara com carinho. Eu prometo que nunca mais vou deixar você sozinha. Nunca mais. Clara se acomodou no colo dele como se estivesse finalmente em casa. O sol começou a descer atrás das árvores, pintando o cu com um dourado suave, quase símblico. E naquele brilho, eu senti pela primeira vez em meses que o peso sobre Amanso estava se dissipando. No completamente ainda havia feridas processos investigais, mas o pior joto tinha passado. A verdade veio. Machucou. Destruiu o que precisava destruir. E salvou quem precisava ser salva. Ficamos ali em STRS, respirando um pouco de paz pela primeira vez. E eu soube naquele instante que aquela estria no terminava ali. Ela recomeava, de um jeito mais verdadeiro, mais humano, mais forte. O sol joto quase desaparecia atrás das rivores quando percebemos que, apesar de tudo ter acabado ali no jardim, havia uma última ferida aberta dentro daquela Manso e dentro de Enis também. A sensal era de cansal, mas também de renascimento. Como se o ar ficasse mais leve, mesmo carregado de tristeza. Arthur se sentou no banco de madeira embaixo da árvore florida, segurando Clara com um cuidado que parecia pedir desculpas a cada movimento. A menina fechou os olhos por um instante aninhada no peito do pai, como se estivesse finalmente segura depois de tanto medo. Eu sentei ao lado dele sem encostar-se, deixando minha presença ali. Não precisava falar nada. O silêncio agora era de paz. Jolia Arthur, disse depois de alguns minutos a voz rouca, quase um sussurro. Eu não sei como comeu a consertar isso. Com amor, respondi simples assim. Amor e verdade. Coisa que faltou nessa casa por muito tempo. Ele olhou para mim como quem recebe um abrau invisível. Clara abriu os olhos devagar, encarando o cu dourado, e murmurou. A gente pode ir para casa, papai. Aquela frase parecia pequena, mas carregava tudo. Casa. Um lugar onde ela pudesse dormir sem medo, acordar com carinho, existir sem ser escondida. Arthur demorou alguns segundos para responder como se estivesse engolindo o N na garganta. Pode, meu amor. Agora você vai para casa. Comigo. A menina sorriu fraco, aquele tipo de sorriso que nasce mais na alma do que na boca. Quando levantamos para ir embora, eu senti que a Manso atrás de NS parecia encolher. Toda aquela impôncia, todo aquele luxo nu, eram nada diante da dor que esconderam dentro de suas paredes. E enquanto caminhamos para o porto, Arthur parou e se virou para mim. Julia Vok salvou a minha filha. Eu nunca vou esquecer disso. Eu quase respondi que não fiz nada demais. Quis ouvir o que ninguém quis ouvir. Mas não consegui. A emo prendeu minha voz. Entoesse sorri. Um sorriso cheio de verdade. Antes de entrar no carro, Clara soltou a mão do pai. Por um segundo correu at mim e me abraou pelas pernas. Um abrau pequeno, mas tão forte que fez meus olhos arderem. Obrigada, ela disse baixinho. Eu passei a mão nos cabelos dela, sentindo aquele fio de esperança renascer. Vok não precisa agradecer, meu anjo. Agora acabou.
Voc te livre. Enquanto o carro se afastava e as luzes vermelhas desapareciam na estrada, eu fiquei ali parada, olhando a manso silenciosa atrás de mim. Pela primeira vez, ela parecia-se um perdil vazio. Aquela estria tinha machucado todo mundo, mas também tinha trazido algo que ninguém esperava, a chance de recomeçar. E eu sabia que dali para frente, nada, absolutamente nada, seria igual. Aquela noite parecia não querer acabar. Depois que o carro do Arthur sumiu na estrada, fiquei algum tempo parada em frente manso tentando entender tudo o que tinha acontecido. O vento batia nas flores do jardim agora amassadas, sujas, tristes, como se até elas carregassem o peso daquela revelau. Eu conseguia pensar na Clara, no jeito como ela segurou minha amor, no olhar que misturava medo e esperança. Era difícil acreditar que uma criança tão pequena tinha sido capaz de suportar tanto. E ainda assim, ainda tinha fora para sorrir, mesmo que isso um pouquinho. Entrei na manso pela última vez naquela noite. O lugar estava silencioso, mas não era o silêncio pesado dos últimos meses. Era um silêncio diferente, quase de luto, quase de libertal. Como se as paredes estivessem exaustas de esconder tanta mentira. Alguns funcionários ainda estavam recolhendo restos do casamento que nunca aconteceu. Quando me viram, se aproximaram devagar, como se também precisassem de um abrau. Jliavok foi incrível, disse a cozinheira com os olhos vermelhos. A Clara est viva por sua causa, murmurou o jardineiro. A gente devia ter feito algo antes, confessou o segurana baixando a cábia. Eu respirei fundo. Ninguém aqui culpado. O que elas fizeram foi planejado demais. A gente não enxergou porque acreditou na MC Cara. Eles assentiram, cada um carregando a pria ferida. Fui até a lavanderia, onde tudo comeou para mim o recibo amassado, o papel que Helena arrancou das minhas mãos. Toquei a porta devagar, como se me despedisse de uma verso de mim mesma que não existe mais. A verso que tinha medo de falar, medo de agir. Aquela jolia ficou para terrestre no momento em que Clara apareceu na porta lateral. Antes de ir embora, passei pelo corredor do quarto da menina. A porta estava entreaberta. Entrei devagar, respirando aquele cheiro suave de lavanda misturado ao pé que Helena tentou esconder. Em cima da cama ainda estava o travesseiro com estrelas bordadas. Eu sentei na beirada e passei amor com carinho. Agora você livre, pequenininha, sussurrei, como se ela pudesse ouvir. Aquela casa tinha sido quase o fim dela. Mas também tinha sido meu ponto de virada. Quando finalmente deixei a manso e fechei o porto atrás de mim, senti algo dentro do peito, alvio talvez, ou coragem, ou a certeza de que mesmo sendo uma faxineira eu fiz a diferença na vida de algum. Enquanto caminhava pela calada escura, uma nica certeza se formou quente e firme dentro de mim. A Clara ia recomeçar. O Arthur ia se reconstruir. E eu nunca mais ia ignorar um silêncio de criana. Porque foi esse silêncio que mudou tudo, e que salvou uma vida inteira. Nos dias que se seguiram a manso, ficou completamente diferente. Não era mais um lugar de luxo silencioso e controlado, era uma casa vazia com ecos que lembravam uma ferida aberta. Passei apenas para assinar documentos formais, entregar minhas litimas anotais poesia e buscar minhas coisas. Cada vez que atravessava o porto, o ar parecia mais limpo e ao mesmo tempo mais triste. Mas longe dali, algo muito maior estava acontecendo. Arthur me ligou 3 dias depois do casamento interrompido. A voz dele era outra, mais baixa, mais humilde, mais humana. Jliavok pode vir aqui em casa. A Clara quer te ver. O coral apertou na hora. Fui. A nova casa deles era simples, acolhedora, cheia de janelas abertas e luz do sol. Nada daquela grandiosidade gelada que engolia a gente por dentro. E quando a porta se abriu, Clara veio correndo, ainda magrinha, ainda com passos inseguros, mas com os olhos vivos de novo. Ela se jogou no meu colo com um abrauto sincero, que minhas pernas quase falharam. Eu sabia que você, vinha, disse com um sorrisinho que quase não tinha fora, mas tinha muita verdade. Arthur ficou parado atrás dela, observando a cena com os olhos marejados. Ela pergunta de Voc todos os dias. Entramos.
A casa tinha cheiro de comida caseira, de vida normal, de descanso. Clara me mostrou um desenho que tinha feito ter as pessoas de mãos dadas, ela, o pai e eu. Meu peito quase desmontou. Arthur suspirou fundo, sentando-se no sofá. A Pólcia confirmou tudo, Lia. O perdiu os recibos as legais. Vai levar tempo, mas elas vão pagar pelo que fizeram. Assenti em silêncio. A justia vinha devagar, mas vinha. Clara se acomodou ao meu lado, encostando a cabeça no meu brau. Agora posso dormir sem medo, ela disse com a voz baixinha. Eu passei a mão no cabelo dela, sentindo aquela criana renascer ali de pouquinho em pouquinho, no ritmo que o coral permitia. E vai continuar assim, respondi. Arthur respirou fundo. Julia, eu não sei se um dia vou conseguir agradecer de verdade. Não precisa, falei. S cuida dela. Tudo que importa. O silêncio que veio depois era leve. Um silêncio bom. De casa cheia. De recomeu. E naquele instante eu entendi. Mesmo que minha vida voltasse ao normal, eu nunca seria a mesma. Porque às vezes tudo o que uma estria precisa para mudar um destino que algum escolha no olhar para o outro lado. E eu escolhi. E por causa disso, Clara estava viva. Arthur estava inteiro. E eu tinha descoberto, enfim, o tamanho da coragem que morava dentro de mim. Os dias foram passando, e aos poucos tudo parecia encontrar um novo ritmo. Mas a verdade é que hístrias como a de Clara não se encerram de um dia para o outro. Elas continuam ecoando, mexendo com a gente, moldando silenciosamente o jeito que olhamos o mundo. Eu visitava Clara sempre que podia, e cada visita era um lembrete de que a cura no linear. Alguns dias ela estava falante e curiosa, querendo me mostrar brinquedos novos, desenhos pequenos a vanos. Em outros ficava quietinha, agarrada ao ursinho cor-de-mel, como se ainda estivesse com medo de que algum apagasse seu sorriso de novo. Numa tarde específica, ela me chamou para ver o quarto novo. Era simples, mas cheio de cor, cheio de vida. Na parede, Arthur tinha colocado fotos antigas e novas, Clara com a Clara pequena no parque, Clara com ele na pracinha do bairro. E no meio delas um desenho que ela mesma fez, em Estequerres, sentados no jardim de mãos dadas. Aqui eu posso dormir com a luz apagada, ela disse com orgulho. Eu sorri, tentando segurar as lágrimas. E quando tiver medo pode me ligar, respondi. Qualquer hora. Arthur ouviu a conversa e encostou no batente da porta, com um sorriso cansado, mas sincero. Julia Vock não imagina o quanto ela dormiu melhor depois que te viu. Mas eu imaginava. A gente cria laus no meio da dor que nunca mais se rompem. Naquele mesmo dia, enquanto tomávamos café na cozinha, Arthur abriu o jogo. Falou das investigais, dos depoimentos do processo que Jota estava sendo montado. Disse que acordava todas as noites pensando nos sinais que ignorou. Na culpa que pesava mesmo sem ele ter feito nada diretamente. Eu devia ter visto. Eu era o pai dela, ele falou com a voz embargada. Coloquei a mão sobre a dele. Arthur Vock foi enganado, manipulado. Culpa não salva ninguém. O que salva, o que votes, te fazendo agora, amor, cuidado, presena. Ele respirou fundo como quem precisava ouvir aquilo há muito tempo. Clara entrou na cozinha nesse exato momento, arrastando chinelinhos e segurando 2 copos de plástico coloridos. Tia Jolia quer suco comigo. Eu olhei para ela, tu pequena e tu forte, e senti algo que jamais vou esquecer, a certeza de que tudo aquilo valeu a pena. Porque ali naquela cozinha simples e iluminada, uma menina estava aprendendo a viver sem medo. Um pai estava reaprendendo a ser pai. E eu estava entendendo que às vezes a gente muda o destino de algum por se recusar a ficar calada. E enquanto Clara ria aquela risadinha doce, tímida, verdadeira, eu soube dentro do peito que o pior tinha ficado para Teres. O futuro finalmente era de luz. As semanas seguintes trouxeram um silêncio diferente. No aquele silêncio de medo que dominava a manso, mas um silêncio de reconstruo. Um silêncio
cheio de pequenos passos de progressos quase invisíveis, mas reais. Clara, a cada visita minha, parecia florescer mais um pouquinho. Um dia me mostrou orgulhosa que Joto conseguia dormir a noite inteira sem chamar o pai. No outro, me contou que queria voltar para a escola, mas uma escola de verdade, como ela dizia. Arthur acompanhava cada avano com olhos emocionados, como se estivesse redescobrindo a própria filha. Às vezes ele me ligava para contar que ela comeu bem, que brincou no parquinho, que aprendeu a amarrar o cadaro sozinha. Era bonito ver esse pai renascer junto com a menina. Mas a verdade é que nem tudo era simples. Havia dias em que Clara acordava assustada, segurando forte o ursinho de Pélcia. Havia perguntas difíceis, lembranas que ela ainda não conseguia explicar. E havia um medo insistente, medo de que tudo aquilo não fosse permanente. Numa tarde, enquanto eu ajudava Clara a montar um quebra-cabia, ela perguntou: "Tia Julia, você acha que gente ruim sempre perde?" Aquilo me acertou fundo. Olhei para ela, para aqueles olhos que Joto tinham visto escurido demais, e respondi: "Eu acho que gente ruim pode te machucar, mas quem tem amor de verdade, quem tem coragem, sempre vence no final. Porque amor não some. Amor insiste. Amor salva." Ela sorriu devagar, como quem estava aprendendo a acreditar. E foi nesse instante que eu entendi algo que essa estria inteira tentou me mostrar: o bem no barulhento. Ele não chega gritando. Ele chega na forma de escolhas pequenas, aquelas que a gente faz quando ninguém está vendo. Julia não era Herona. Eras algum que decidiu não ignorar sinais. E às vezes isso que muda tudo. A vida ensinou pra gente, ali no meio do caos, que coragem, no ausência de medo, agir apesar dele. E que proteger uma criança nunca demais. Nunca exagero. Nunca perda de tempo. Agora me diz, Vot, o que faria no lugar da Jorlia? Terra coragem de enfrentar tudo isso. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio cada um com carinho. Curta o vídeo, compartilhe com algum que precisa ouvir essa estria e se inscreva no canal para receber mais estrias que tocam o coral e lembram a fora que existe dentro de cada um de nós.